E aí, pessoal, está no ar mais um episódio da LabPod, o podcast da LabPop Group. E hoje estou aqui recebendo o meu amigo Franz Walla, CEO da LabPop Agency. A gente vai conversar sobre a agência e sobre a história dele. Ele tem uma história muito bacana que eu queria que você contasse, Franz. É uma história muito bacana em Nova York. Você viveu mais de 20 anos lá, né? 21 anos. 21 anos. Mas antes, Franz, eu queria te falar uma coisa. Que é um elogio, né? Não sei como é que você vai receber elogio, mas é um elogio. Às vezes você tem o cara, né? Você fala assim, vou chamar o Faz Tudo. O Faz Tudo, ele pinta a parede, ele conserta ar-condicionado, ele faz o piso, né? E aí tu chama o Faz Tudo, deixa tudo com Faz Tudo e vai trabalhar, né? Você é um Faz Tudo intelectual. Você é um cara que tem uns pilares fortes na área de cultura, fala inglês fluentemente, qualquer missão que você receba de qualquer segmento, você, se não souber, você vai lá e faz. E é uma coisa admirável no ser humano hoje em dia, que está cada vez mais segmentado, cada vez mais compartimentado, cada vez mais restrito e limitado. Não, eu só faço isso, eu só faço aquilo. E você é um cara que tem esse dom, né? Que eu acho que é um dom adquirido na sua sobrevivência nos Estados Unidos, de se virar por todos os lados e acabar ganhando conhecimento de muita coisa, né? Então, Franz, eu queria que você começasse nessa nossa conversa falando sobre sua chegada a Nova York, que ano que foi, como é que você chegou, por que você foi, né? Onde você estava trabalhando, o que te motivou a ir para Nova York, enfim. O microfone está aberto para ti. Mário, obrigado por você ter me convidado para vir aqui, né? Falar sobre essa experiência. Aliás, é uma experiência vasta, né? Que eu raramente tenho oportunidade de ir em detalhes, né? Então, aqui agora eu tenho essa oportunidade. Realmente, é uma aventura muito grande. Podemos dizer que eu passei metade da minha vida adulta nos Estados Unidos. Eu fui para lá, eu tinha 23 para 24 anos, voltei de lá 21 anos depois. Então, isso diz algo, né? Eu residi lá durante esse tempo. Não é assim, ir e voltar, ir e voltar. Eu morei lá, eu tive uma vida lá praticamente inteira, né? E como é que você se jogou lá? Como é que você falou eu vou para Nova York? Como é que foi isso? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Tem um mentor nisso aí, né? O que acontece? Eu tinha uma carreira, aos 23 anos já tinha uma carreira aqui no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu trabalhava com artes gráficas, edição de arte, trabalhei na Caceta Popular, fiz o songbook do Caetano Veloso. Não sei se você está tímido, mas você não precisa falar olhando para baixo, pode falar olhando para mim também. Vários outros projetos que eu estava envolvido, né? Então, num dado momento, eu recebi um convite para ser correspondente do Jornal dos Esportes, lá em Nova York. O Jornal dos Esportes era uma oportunidade de dar uma mudança na minha carreira, né? Eu estava trabalhando muito com edição de arte, essas coisas, então eu queria trabalhar com texto, eu queria ir mais a fundo, mais além, né? Eu já era jornalista. Então, eu agarrei essa oportunidade, fui para lá pensando em fazer uma experiência. Não, mas espera aí, mas tem um mentor aí nessa história que eu lembro. Tem um mentor. Filho do Nelson Rodrigues, é isso? O meu grande amigo, Paulo César Rodrigues, ele é filho do Nelson Rodrigues, né? Não é um dos mais notórios. Todo mundo conhece o Nelsinho, conhece o Jofre, mas o Paulo César, ele é considerado, inclusive no livro da Memórias, lá a biografia do Nelson Rodrigues, ele aparece como o filho bastardo, né? Mas cara, eu tô feio. Não. É porque você não tá olhando para mim, pô. Tá olhando para... Parece que tá apaixonado pela mesa. Fábio, ele tá apaixonado pela tua mesa. Mas vamos lá. Então, o Nelson Rodrigues tinha esse filho, o Paulo César, que trabalhava comigo no Jornal do Brasil, que assim, a última vez que eu o vi, alguns anos atrás, ele é a cara do Nelson Rodrigues, é igualzinho, né?
e tem as mesmas idiosincrasias, parece ter um personagem do pai dele. Ele tinha uma adoração pelos Estados Unidos. Então, quando a gente trabalhava junto no Jornal do Brasil, ele tentava me convencer. Ficar falando o tempo todo. Ele dizia o tempo Lá todo, que é o lugar. você tem que ir para os Estados Unidos, está perdendo seu tempo aqui. Ah, mas Paulo César, estou bem aqui, eu ganho bem. Não, você tem que ir para os Estados Unidos, tem que se desenvolver lá, não perca seu tempo. Então, aquilo foi entrando na minha cabeça. Ele praticamente usou você como cobaia, né? Vai lá para ver o que vai dar. Mais ou menos, ele me convenceu, né? Então eu já tinha aquilo na cabeça, estava pensando seriamente em ir para os Estados Unidos. Então eu estava assim aberto à primeira oportunidade, e essa oportunidade apareceu quando me convidaram para ser correspondente do Jornal dos Esportes, lá em Nova York. Aí tu partiu. Então, eu peguei o visto, pedi demissão do Jornal do Brasil, né? Meu chefe até estranhou, mas me dá uma boa razão para você sair do jornal. Não, eu vou para os Estados Unidos. Isso é uma boa razão, então vai. Aí eu fui, e isso foi em 1990. 1990, aquela virada da década, eu cheguei lá, mal pisei lá em Nova York, aí veio o comunicado, olha, a Casas da Banha faliu, a Casas da Banha era dona do Jornal dos Esportes. Que maravilha de então, notícia. Então, já, você pode voltar, não precisa ficar aí e tal. Eu pensei, bom, já estou aqui, né? Tô com levou a sorte, né? Estou com visto I, já estou aqui já, então vou ficar por aqui mesmo. Visto I, só para explicar, visto I é o visto de imprensa. O visto de imprensa, então é assim, você pisou ali, você tem um DS no seu passaporte. Uhum. Você não tem, uma data específica de permanência, então você está legal. E quanto que você levou, quanto você tinha no bolso? Não tinha nada. Zero? Chegou lá zero? Tinha nada. Virou morador de rua, pô? Não, aí é que tá. Eu já tinha uns contatos, amigos meus de infância, estavam morando lá em Nova York, né? E já abrigou numa casa de um amigo? Sim. Tem até Aonde em Nova York? Eu tinha a opção de morar tanto no Village, com um amigo meu, o Ivo, que hoje trabalha na Pixar, né? É um dos diretores lá de animação. E outro amigo meu, o Wagner, que voltou para o Brasil já, que morava em Nova Jersey. Então eu era próximo dos dois, mas eu preferi morar com o Wagner. No Village? Não, em Nova Jersey. Nova Jersey. Para mim não tinha muita diferença. E eu fui morar ali em West New York, né, que é do outro lado do Rio Hudson, aquela vista maravilhosa dos prédios de Manhattan, gostei muito. O melhor de Nova Jersey é a vista para Nova York. A vista para Manhattan. Nova York, e assim, é uma rotina bucólica ali, né? É tipo cidade do interior, perto da grande metrópole. Então, foi um momento muito interessante. Quando eu pisei lá, eu falava pouco inglês, não falava tão bem inglês assim. Todo mundo acha que fala inglês pra caramba, que fez um curso de inglês, aprendeu na faculdade. Mas chega na hora, você tem que lidar com certas expressões de linguagem e gírias que nenhuma escola te ensina. Você tem que entrar numa imersão ali, né? E não é só você ouvir. Não pode conviver só com os brasileiros, né? Você não pode conviver com os brasileiros. E você vai conviver também com hispanos, pessoas da América Central, América Latina, né? E outros estrangeiros. Ele é um caldeirão. Nova York é um caldeirão, uma escola. E não é só isso, você tem realmente que conviver. Você tem que ter uma imersão social ali, cultural, inclusive, né? Aprender o que eles comem, o que eles bebem, como é que eles se divertem, com que se ocupam, né, o seu tempo. Até para você aprender a se relacionar. Então, nesses 2 primeiros anos em que eu fiquei lá, foi muito difícil, porque... Aí tu fez tudo, Você né? não pode chegar ali e já querer sentar na janela, entrar no ônibus e sentar na janela. Eu vou chegar em Nova York, já vou pegar cartão de crédito, carteira de motorista, vou alugar um puta apartamento. Não, você nem pensa em fazer isso. Você tem que começar de baixo. Quando eu falo começar de baixo... Tu fez tudo. Conta tudo mesmo. Que você fez lá. Então, nesses 2 primeiros anos, eu entreguei pizza, eu trabalhei como ajudante de garçom, né? Me queimei muito, que levar prato. Não tinha habilidade? Não tinha habilidade nenhuma nisso, né? E vendi aspirador de pó, de porta em porta. Olha só, isso aí é o ápice. É o ápice. O vendedor de porta dos Estados Unidos é uma coisa que vem desde os anos 30, da época da depressão. Se você aprendeu a vender um aspirador de porta, coisa. Tu vai vender qualquer coisa. E o aspirador que eu vendia, o Kirby, é um aspirador que custa tipo $1.500. Você nunca vai comprar um aspirador desse. Ele precisa ser vendido para você. Por exemplo, você vai numa loja, um aspirador é $60, é $100, $50. Agora, você vai comprar um aspirador de $1.500, você não vai comprar. Tanto é que ele não é vendido em loja até hoje. Ele é vendido de porta em porta. Você tem que ir lá e obrigar a pessoa a comprar. Como é que você vai obrigar a pessoa a comprar? Tem uma demonstração que dura 2 horas, você tem que construir valor, fazer o cara pensar, se eu não comprar esse aspirador de pó, eu vou me matar, eu tenho que ter esse aspirador de pó em casa. Tem que ser objeto de desejo. Tem que ser objeto de desejo. Então você aprende as técnicas
de vender o peixe. Então, foi um dos melhores trabalhos que eu tive lá, ganhou bom dinheiro, vendi bastante. E você também entregava flores, não tinha negócio de flores? Aí que tá, foi o último subemprego, foi entregar flores numa floricultura, eu entregava flores ali em Manhattan, ganhava um salário mínimo, né? Foi ali que você ganhou uma fama de galã, entregando flores? O que acontece? Isso durou 2 anos, né? Esse período de imersão cultural e social, 2 anos. Isso foi no final de 1992. Aí eu... E foi importante também, né, Franz? Porque às vezes a gente acha, né, a gente morando aqui no Brasil, a gente acha que a gente está na crista da onda, que a gente está, né, que a gente é grande e tal. Quando você chega nos Estados Unidos, cara, tu vê que você é ninguém, né? A gente descobre que a gente é pequeno demais, a gente precisa se inserir, precisa se infiltrar ali, você precisa conquistar o seu espaço ali dentro, né? Então, nesse momento, depois de 2 anos, eu tomei uma decisão. Bom, ou vai ou racha. Para ficar aqui, eu não posso passar o resto da minha vida, sei lá quanto tempo, fazendo esse mesmo tipo de trabalho, que não vai dar em lugar nenhum. Né? Ou eu volto para o Brasil, tento retomar uma carreira lá, que eu acho difícil, a economia está muito ruim, ou eu fico por aqui, mas tentar ir mais longe, né? Eu tenho que trabalhar para mim mesmo. Então, eu comecei a perceber, os Estados Unidos, ele te estimula a isso. Você tem todos os subsídios, tudo ali, conspira a seu favor, se você quiser trabalhar por conta própria. Então, aí, eu e minha mulher, na época, né? Mulher essa que você conheceu lá também, né? Tem esse detalhe. A Sabrina é uma pessoa... brasileira. Eu estudava com ela no IFIX, né? Quando morava no Brasil. O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Não pode falar muito dela, senão tua mulher pode ficar com ciúme. Da UFRJ. Passa rápido por isso. Então, naquele momento, nós nos encontramos lá, mas não combinamos nada. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Ela foi para lá na mesma época que eu fui, no mesmo mês, morávamos praticamente quase que na mesma rua, e demos de cara um dia, você está fazendo o que aqui? E você está fazendo o que aqui? E uma semana depois a gente estava morando juntos, né? Então, eu conversei com ela depois de 2 anos, bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos ficar ou vamos voltar? Não, vamos ficar. E vamos fazer o que então? O que eu posso fazer? E ela também trabalhava entregando coisas. Ela também entregava flores comigo na floricultura, sempre me acompanhou. Ela, né, frequentou a faculdade de filosofia, é uma pessoa muito culta também. Bom, o que nós vamos fazer? Eu percebi naquele momento que a única oportunidade que eu teria seria ganhar dinheiro com aquela vasta comunidade brasileira que existia. E existe. Que existe ainda em Nova York, Massachusetts, Pensilvânia, são 1 milhão de brasileiros. E eu percebi que as agências de viagem eram polos culturais, sociais. Mas a agência de viagem veio antes da internet? Sim, vamos chegar lá. Eram polos culturais e sociais onde os brasileiros se aglutinavam. Eles não iam lá só comprar passagem. Eles iam lá comprar jornais, revistas, produtos do Brasil, bater papo, trocar informações, mandar coisas para o Brasil, receber coisas. Eram quase que embaixadas. Então eu pensei, olha, vamos criar uma agência de viagem, há espaço, pode ter uma em cada esquina, vai ter espaço, vai ter público, vai ter clientela. Então, do nada, sem dinheiro nenhum, a gente foi na Rua 45, em Manhattan, alugamos uma sala no porãozinho lá de um prédio, de um grego ali, né? 45 entre 5ª e 6ª Avenida. Não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, mas alugamos assim mesmo. Foi. E eu já tinha uma experiência, assim, havia trabalhado com um brasileiro lá que tinha uma agência de viagem, comecei a perceber como é que era fazer reserva, como é que era você comprar o bilhete mais barato e revender. Naquele tempo, como você sabe, não existia internet, não existia computador, não tinha nada. Tudo era feito por telefone. Só precisava de um telefone. Botei o linha de telefone lá, uma mesa, eu e a Sabrina. Eu lembro que você fez um cartãozinho também. Conta esse marketing aí de rua. O marketing foi assim, bom, como é que você vai fazer o telefone tocar se você não existe ainda, você não tem dinheiro nem para botar anúncio no jornal nem nada? Bom, aí criamos uma frase de efeito, que é um slogan, né? Por que pagar mais caro? Why to pay more? E naquele tempo, naquela época, o melhor marketing possível era você criar flyers, né? E afixar em paredes, afixar em quadros assim, de supermercado. Pensei, vamos afixar isso nos orelhões aqui de Manhattan. Tudo bem que você vai botar lá, no dia seguinte vai vir alguém no companhia telefone que vai arrancar e vai jogar fora. Não pode, né? Mas custa nada. Então, eu imprimi lá uns 300 flyers com preço absurdo para Miami, Nova York para Miami, que não existia, né? Why to pay more? Aí tinha umas filipetinhas embaixo com o nosso telefone e tal, né?
chamava Tropical Travel, na época. Aí metemos isso, eu fui lá num domingo, meti em vários orelhões da Wall Street ali, pensei que a área de negócio, as pessoas vão vir trabalhar, vão ver esse flyer. Na segunda-feira o telefone não parou de tocar. Gente. Não parou de tocar. Ah, para Miami eu não tenho mais esse preço. Você estava fazendo marketing sem saber, né? Sem saber. Sem saber. Né? Então, funcionou. Aí o telefone começou a tocar e tu, beleza, agora eu vou conseguir pagar o aluguel. Essa passagem eu não tenho, mas tem essa outra passagem. E as pessoas começaram, eu vou... Se estiver procurando outro preço, eu ligo para vocês e tal. Então, eu comecei a formar uma clientela ali, de americanos, inclusive. Né? Só que a coisa foi progredindo, então tudo estimula, né? E a gente começou a juntar dinheiro, começou a botar anúncio no New York Times. Naquele momento eu percebi, olha, vamos mudar o nome de Tropical Travel para Brazilian Travel. Por quê? Porque vão associar a gente com um certo mercado, um nicho. Então a gente vai ser procurado não somente por brasileiros, mas por americanos querendo passagem para o Brasil. Então a coisa foi um sucesso. Em um ano a gente mudou do porão para metade do andar inteiro naquele prédio. Vamos expandir. Vamos expandir. Eventualmente, muito tempo depois, eu fui descobrir que aquele endereço, aquela mesma sala, aquele mesmo andar que eu ocupava, foi a sede da Magnum. A Magnum Fotografia, né? Aquela agência fotográfica, ali era a sede deles. Então, tinha uma energia muito legal, muito criativa naquele ambiente, né? E ficamos lá até 97. Bom, aí vai entrar a história da internet. Era um momento muito interessante, né, nos anos 90. Não, tem uma coisa legal que você já me contou, Sim. você não pode esquecer. O Franz, ele contratou uma porrada de gente. Tipo assim, esse coração dele, né? Foi botando, não, tá trabalhando, não, então vamos lá, vamos, não sei o quê. Quando ele viu, tinha quantas pessoas lá, Franz? Bom, vamos chegar lá, porque até aí estamos engateando. Nenhum falava inglês. Estamos engateando. A agência cresceu, né? E arrumamos uma auxiliar para ajudar a Sabrina na agência de viagem. E eu pensei, bom, isso aí é pouco, tem que procurar outros rumos. Ouvi falar de uma coisa chamada internet, estava começando a brotar. As pessoas estavam começando a falar sobre isso, sobre a internet, mas ninguém sabia exatamente o que era. Pensei, eu vou descobrir o que é isso. Aí existiam as BBS, né? Que eram o seguinte, era a América Online, era CompuServe, e mais uma terceira empresa, que não me lembro o nome, que dominavam o mercado ali de BBS, que era ainda passo, bem insípido, né? Antes de acontecer, antes de existir a internet, existiam as BBS, as pessoas logavam através de um modem, aquele modem bem arcaico, ninguém nem lembra disso, modem que se ligava no computador, aí ligava na tomada da parede, aí fazia um barulho estranho, tom. Você estava logado com aquela rede, aquele BBS. Isso não é na internet ainda. Eu comecei a pesquisar, comecei a ler livros, comecei a aprender linguagem Unix, né, para entender como é que é essa comunicação por computadores. E eu aproveitei a agência de viagem nesse momento, porque ninguém tinha acesso ao computador, o computador é uma coisa muito cara. Uma companhia aérea veio e ofereceu para a gente, para a Sabrina, uns 3 ou 4 computadores para fazer reservas diretamente, ao invés de ficar fazendo por telefone. Ali, aqueles 3 computadores... Eu peguei um dos computadores, desmontei ele todo, montei ele de novo outra vez para ver como é que era. Era um 486, era uma Maverick dos computadores na época, né? O HD dele devia ser uns 30 megas, nem gigabytes não existia ainda, uma coisa muito primária, mas era o suficiente. Devia ser 30K. 30K, uma coisa assim, era muito pequena. Você tem uma ideia, para você instalar um sistema operacional no computador desse, precisava de 30 disquetes. Imagina 30 disquetes, você instalando 30 disquetes ali. Bom, desmontei, montei de novo, comecei a me envolver com pessoas que estavam tentando pesquisar sobre isso, né? Do outro lado da rua tinha uma firma lá que estava começando a tentar entender como é que era isso e tal. Tinha um amigo meu, um russo, um garoto de 19 anos, que era um gênio, conhecido como um hacker. Adorava, assim, se agarrar numa garrafa de vodka, né? Eu via todo ele. Acabou virando teu amigo. Segunda-feira de manhã, passava pela esquerda, ele estava bêbado, passava o final de semana bebendo, mas o cara era um gênio. Começou a me ensinar mais linguagem Unix, como logar com o computador e tal. E nós começamos a pesquisar e começar a entender que a internet ia ser uma coisa muito grande. Então, ali, eu comecei a me inteirar como é que eram as linhas dedicadas, né? Hoje nós temos aí
essas conexões Wi-Fi, mas naquela época existia a linha T1. O que era T1? Em Nova York, eles perceberam que a cidade inteira ela tinha, sabe, essa fiação toda que poderia compor um poderoso backbone para a internet. Eles teriam que converter as linhas T1. Linhas T1, cada prédio, cada escritório tinha lá uma T1, que era um conjunto de 12 linhas telefônicas, né, ligadas num cabo só. Então, a NYNEX, que era a companhia telefônica na época, precisava converter aqueles cabos para uma fibra que comportasse dados, o protocolo TCP/IP, né, do internet. E começou a contratar empresas como a minha, que estavam pesquisando sobre a internet, a minha, do meu amigo lá, o russo. Eles pagavam, tipo, $6.000 para cada linha que a gente convertesse. Então, a gente teria que ir nesses escritórios e explicar, olha, estamos tentando fazer um backbone para a internet, você quer converter a sua linha, você não vai pagar nada para a conversão, você vai receber o equipamento, a Nanex te dá o equipamento para você poder acessar a internet daqui. Depois de 3 meses, você vai pagar uma taxazinha mensal para a companhia telefônica para ter esse acesso dedicado. As empresas que trabalhavam com o mercado financeiro e tal, adoraram essa coisa. Então, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro instalando linhas dedicadas para a internet em Nova York. A primeira empresa que eu fui procurar foi o Consulado Brasileiro, que de cara botou 2 linhas dedicadas lá no consulado, né, através da nossa empresa. Aí eu fundei... Como é que é o nome da empresa da internet? Aí eu fundei essa empresa, nós já tínhamos a Brazilian Travel, aí eu fundei a Brasilnet. Então, Brasilnet, quem morava em Nova York pensava que era a maior companhia de internet do Brasil. Né? E ele estava em Nova York. Enquanto isso, aqui no Brasil, estavam florescendo os provedores de acesso, né? Tinham várias empresas provendo acesso à internet, mas acesso discado, essas coisas, elas não tinham muita experiência ainda com acesso dedicado, né? Como nós tínhamos nos Estados Unidos. Você precisava de 2 equipamentos, era um CSU, DSU, parecia um modem que você tinha que configurar ele, e precisava de um roteador. O roteador parecia um videocassete, né? Fininho, sem botão nenhum, que você precisava ligar atrás dele numa porta e configurar ele através de Unix. Eu aprendi a configurar os 2. Nós tínhamos tudo lá em Nova York. Aí, de repente, né, eu estava na crista da onda, instalando linha dedicada para lá e para cá em Nova York, ganhando dinheiro, me toca o telefone, aí do outro lado o cara, oi, tudo bem, aqui é da Siemens. Deve ser trote. Aí é da Brasilnet? Sim, é Brasilnet. Ok. Nós precisamos de uma linha dedicada lá no Rio de Janeiro. Nós vamos participar de uma feira e nós precisávamos, no nosso stand, ter uma linha dedicada para a internet. Você quer uma linha dedicada para um stand seu, da Siemens, lá no Rio de Janeiro. Olha, eu vou dizer para você, você pode fazer isso para a gente? Pode. Claro, podemos. Ok, estou querendo diminuir o tempo, normalmente eu deveria mandar para você uma proposta, mas quanto é que você cobra para a gente para fazer isso? Aí eu chutei. Olha, $20.000, 10 mil agora e 10 mil depois que terminar. Perfeito, maravilha. Me dá os dados da sua conta. A ideia, né, pensei que trote. No dia seguinte, estavam os $10.000 lá. Aí eu tinha que me virar. Pensei, agora. Tem que ir lá no Brasil agora rapidinho e tem que dar um jeito de botar uma linha dedicada. Será que eles sabem o que é linha dedicada no Brasil? Aí desci no Brasil, levando um roteador, levando um CSU, DSU, né, que eu não sabia se tinha no Brasil, e procurando, né, pela internet. Não havia assim, muitas referências de empresas. Aí tinha uma empresa de Botafogo que mencionou que mexia com linha dedicada. Eu fui lá, me reuni com os donos da empresa e eles não tinham ideia como é que era isso, porque nunca tinham tentado, né? Tinham assim, uma experiência teórica, assim, como é que é ligar uma linha dedicada. Olha, eu preciso de uma linha dedicada. Lá no Rio Centro vai ter o Americas Telecom, que é um evento fechado ao público, em que as maiores empresas de tecnologia do mundo vão estar apresentando lá seus produtos para pessoas do governo, da empresa privada, né, no Rio Centro. Isso foi em 1997. Aí os caras não sabiam nem dar preço, né? A gente pode tentar, tem que ver com a Embratel, como é que vai ser lá a conexão e tal. A gente precisa só ter uma linha dedicada à Embratel, tem que ter um backbone lá para a internet. Como é que pode uma feira de tecnologia não ter internet? Pesquisamos, ligamos para a Embratel e tal. A gente fala, vamos ter um cabo aqui e tal, mas vocês precisam ligar vocês mesmos. Eu, caramba, gente, eu tenho que entregar o que eu prometi lá para o pessoal da Siemens, não vou passar vergonha. Aí encontrei os alemães da Siemens, né? Muito animados, felizes de estar no Rio de Janeiro, e todo mundo curioso saber se eu conseguir fazer aquilo. Eles precisavam de um acesso
direto para a internet, né? Lá da feira, para poder eles mostrarem o servidor deles na Alemanha, né? Mostrar as tecnologias deles. E aí eu e os 2 camaradas lá da empresa que eu contratei, quebrando a cabeça. Eu sei que 2 dias depois eles conseguiram conectar o roteador lá que eles tinham para o internet. Então o pessoal da Siemens ficou super satisfeito. Era o único stand que tinha acesso direto à internet na feira. Antes de começar a feira, então, o pessoal da Sun Microsystem, a poderosa Sun Microsystem na época, veio me procurar também e perguntar: e aí, a gente quer uma conexão igual essa aí também. Beleza, 20 mil. Então, foi assim, muito lucrativo, uma coisa que eu chutei do escuro. Eu consegui botar 2 linhas dedicadas lá, entregamos acesso à internet na Feira Américas Telecom em 1997. Foi um sucesso. E dali a gente teve outros convites em Nova York. Então, naquele tempo, naquela época, a gente ganhou muito dinheiro. Viajei muito, a Europa inteira. Então, todo final de semana eu virava para a Sabina aí, vamos passar o final de semana onde? Paris, Roma, vamos para Disney de novo, fui 14 vezes para Disney. Então, nosso final de semana era isso, durante a semana, muita internet. Isso Curtiu, né, Fred? Durou até quando veio a bolha, né? A bolha aconteceu um pouco antes, né? No ano 2000, antes daquela das torres, veio a bolha. A bolha porque, assim, nunca foi tão fácil, assim, investir em companhias de internet. Apareceu muita companhia de internet que não foi a lugar nenhum. Muitas, né? Umas que foram a algum lugar foi o próprio Elon Musk, que na época estava experimentando com a internet também. Ele criou um tipo de um mapa interativo pela internet, que depois foi comprado e tal. Ali começou a ganhar dinheiro e começou a virar a lenda que ele é hoje. Ele criou tipo o Google Maps, uma coisa assim. Foi um dos precursores nessa coisa de mapear, assim, para você poder saber as direções para alguns lugares. Ele foi um desses caras que deu certo. Muitos outros foram a lugar nenhum, né? E ali eu comecei a me diversificar, né? Eu comecei a procurar outras coisas para fazer, ver a bolha, a queda, né? Eu comecei a trabalhar como tradutor para Corte Civil de Nova York, fui trabalhar como agente de imobiliário e, eventualmente, eu comecei a trabalhar fazendo, assim, tipo uma correção, né? Umas editoras americanas, tipo a Condé Nast, ele, às vezes, tinham matérias sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, e precisavam de alguém com experiência em Brasil para poder corrigir as matérias. Tipo, qual é o nome oficial do Parque do Flamengo? Tinha que ir lá na matéria e corrigir. O nome oficial é esse. Corrigir se o repórter que foi fazer a matéria fez tudo certo, descreve com exatidão. Então, eu fazia esse tipo de correções. É um tipo de um copydesk, né? De editoras americanas. E aquilo me estimulou a voltar para o jornalismo. E, eventualmente, veio o convite seu para voltar para o Jornal do Brasil como correspondente. E foi uma ótima oportunidade de pegar toda essa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, né? E usar, assim, no sentido de descortinar, mostrar para os brasileiros fatos pitorescos interessantes de Nova York. Inclusive, você ia falar do livro, né? Essa experiência foi, assim, muito rica, né? Eu participei de um momento muito importante da história, que foi o nascimento do internet. Então, eu vi aquilo do começo, eu vi as suas aplicações, vi aonde chegou, né? Eu entendo bastante essa mecânica. Tem uma experiência de marketing muito poderosa, né? Durante esse tempo, lá nos Estados Unidos, não é qualquer um que pode se aventurar, assim, entrar e conduzir negócios em Nova York. Você, para conduzir negócios em Nova York, tem que entender como é que é um business plan, você tem que entender a que mercado você vai atender, né? De onde é que você vai extrair, assim, a sua renda. Então, aquilo envolve muito marketing, muita pesquisa, muita atenção, e eu acumulei essa experiência. Eu gostaria, estou pretendendo, né, traduzir isso num livro de memórias, que eu vou colocar essa experiência toda no papel. Bacana. Detalhadamente. As gambiarras que precisaram serem feitas, né, para sobreviver lá. As gambiarras que são muito legais. São muito legais também. E as histórias engraçadas, tem muita história engraçada. Eu convivi com figuras históricas lá, pessoas que hoje, sabe, assim, parece o rodapé da história mesmo. Mas, por exemplo, nessa experiência aí com a agência de viagem, eu praticamente faltou um tiquinho, assim, para poder ter uma companhia aérea. Pra você ter uma ideia. Né? Os Estados Unidos estimula essas fantasias. O sonho americano existe. Verdade. Agora, Franz,
antes de falar nisso que eu quero te falar, que é uma passagem engraçada, eu queria lembrar como é que eu conheci você, né? Eu estava no Globo, né? Eu estava fazendo uma reportagem da redação em Nova York, mostrando os exilados do rock lá, reuniu o Supla, o Felipe Seabra, o Vinícius Cantuário, e você e o Yuri, que era trabalhava nosso com amigo a gente, comum, Yuri, nosso amigo que me colocou em contato com você. Falou, pô, Franz, ajuda a gente a produzir essa foto lá, você ajudou a gente a produzir a foto dos 3 lá em Nova York e tal. Isso foi em 97, se eu não me engano. 97, e tem mais, não foi só a foto, foi a matéria que eu tive que produzir para você, porque você, na época, você estava querendo fazer, estava com a ideia de fazer essa matéria. Tinha o contato do Vinícius Cantuária, e eu arrumei para você os contatos do Felipe Seabra, do Supla, de uma menina que foi guitarrista do Lobão, e de um cara que foi do Novos Baianos. Então, a gente juntou essa galera aí para ser os contatos de você fez a matéria, e eu, do meu próprio bolso, arrumei um fotógrafo. Bom fotógrafo. Um bom fotógrafo, o Alex Valenzuela, Alex Pazuello, o nome dele, agora me lembrei. E tentei pegar aqueles egos todos, a gente queria produzir uma foto muitos legal. Egos. A gente precisava produzir uma foto assim, tendo no fundo uma coisa que lembrasse Nova York, né? Tipo a Estátua da Liberdade que seja, mas... Aí eles se reuniram na casa do Vinícius Cantuário. Vamos fazer aqui mesmo, aqui vamos na fazer escada. aqui no quintal mesmo, aqui na escada, que eu não quero sair de casa não. Aí todo mundo se olhou e tal, e o Alex lá, coitado, tanto, né? O que a gente faz agora? Que coisa mais sem graça, a gente vai tirar uma foto no quintal da casa do Vinícius Cantuário, que nada a ver com Nova York. Aí o Supla foi com a moto dele, né? Vamos tirar todo mundo em volta da minha moto. A foto aqui em volta da moto, que a minha moto é muito bonita, um personagem também. Aí tiraram a foto em volta da moto. E aí em 97, a gente foi se encontrar quase 10 anos depois, pelo Jornal do Brasil, e eu falei, Franz, vem ser correspondente de Nova York. Foi, exatamente, E aí você voltou pro jornalismo e começou foi praticamente uma reestreia em Nova York, né? Porque você passou a se apresentar como correspondente do Jornal do Brasil. Foi assim, você vê que o arco se fecha, né? Eu fui para lá para ser correspondente, eu saí de lá sendo correspondente. Verdade. Então fechou um ciclo. Verdade. Quando o Jornal do Brasil fechou, eu pensei, está na hora de voltar para o Brasil, pegar toda essa experiência que eu acumulei ali, tudo que eu trouxe de bom, assim, dessa vasta experiência, né? E levar para o Brasil, levar para eu quero saber se no teu livro você vai contar a história do seu cliente na Brasil Travel, que era ligado ao Bin Laden. Isso aí tu vai ter que contar, vai ter que contar essa história aí no livro. Por isso tem que escrever um livro, né? Aqui eu fiz um resumo muito rápido, mas você tendo negócio em Nova York, principalmente aí no Midtown, né? 45, 46 Street, você vai conviver com figuras bizarras, tipo máfia, traficante colombiano. Sim. E naquela época estava na moda, o pessoal da Al-Qaeda. E não tinha tanto, né, tantos olhares assim, né? No pré-atentados não tinha tantos olhares. Não tinha, pois é, que aquilo era um melting pot, né? Você queria se esconder de alguém e vai para Manhattan. É que nem assim, olha, você tem uma ideia, por exemplo, nos anos 30, na época da intentona comunista, o Luiz Carlos Prestes tentou se esconder no Caxambi. Se eu fosse tentar me esconder no Caxambi hoje, eu acho que até conseguiria ficar escondido. Mas naquela época, ele não conseguiu se esconder no Caxambi. Você poderia se esconder em Nova York. Nova York é mais fácil você se esconder. Então, essas figuras transitavam por ali. Acho que transitam ainda, né? Uhum. E não existe, realmente não existe esse olhar atento. Mas eu tive um envolvimento justamente com os 3. A máfia tentou me cobrar um dinheiro lá para jogar meu lixo fora, né? Todo mundo ali na 45 tinha que pagar uma taxa. Eu falei, não vou pagar, não vou pagar. Esses mafiosos, né? Mafiosos, eles prometiam quebrar sua perna se você não pagasse. Aí eu falei com o dono do prédio, que era da máfia grega. Aí o cara da máfia grega falou, não, eu vou deixar você pagar, não, tudo bem. Aí me livrei. Os traficantes colombianos viviam gastando dinheiro por ali, né? E não raros procuravam a gente, com ofertas espetaculares de lavar dinheiro e tal. Não, distância de vocês. E, por fim, na época da agência da Brasilnet, né, com a internet, eu dei de cara com um desses caras que era um lavador de dinheiro do Al-Qaeda, que tinha um projeto muito louco, né, de prover acesso à internet de graça em Nova York. O nome dele era Nasser, mas era uma figura. Mas, Franz, deixa eu te falar, nessa volta ao Brasil, né, pós-Jornal do Brasil,
você veio efetivamente para a Labpop, né? Desde 2014. Desde 2011, né? 2014 ou 2013? Antes de 2014 comecei a Labpop, mas antes a gente sempre conectado, sempre ligado, sempre colaborando. Eu tive a oportunidade de produzir 2 festivais de cultura e trabalhar com quadrinhos, né? Cinema também. Onde eu comecei também, tive experiência com produção de cinema, tive várias experiências, né? E até que em 2014 a gente foi trabalhar junto na Labpop. E aí desde 2014, ou seja, você já está há 10 anos na Labpop, né? Praticamente. E você passou por todas as áreas lá, né? A gente tinha área de rede social, área de imprensa, área de design, você passou por todas, então você conhece basicamente toda a história da Labpop. Exatamente. E agora, como CEO da Labpop, como é que você enxerga o futuro da agência, com todo esse seu background, toda essa história que a gente ficou feliz de conhecer, né? Como é que você vê o futuro da Labpop, da agência, né? Que passou por várias fases, atendeu muito privado, virou uma agência de marketing político, virou uma agência full, enfim, passou por várias fases. Como é que você enxerga o futuro da Labpop a partir das suas mãos, do seu conhecimento, do seu background? Com o mesmo olhar que eu tinha em 1994, quando, na véspera do lançamento do Windows 95, uma curiosidade, o Windows 95, que foi lançado em 94, ele não tinha nenhum aplicativo ali de conexão com a internet, porque eles não acreditavam na internet. Eles achavam que era uma modinha passageira. A própria Microsoft achava isso, né? Só que outras pessoas não achavam. Então, é importante você ter um olhar atento, saber o que vai vingar, o que não vai vingar. Então, em 94, eu tive essa oportunidade de vislumbrar o futuro. Hoje, a gente tem que ter essa manha também de conseguir vislumbrar o futuro. Então, a Labpop, a gente tenta vislumbrar o futuro, ver o que não vai ser moda, o que vai para frente, o que não vai. Eu me lembro de 2, 3 anos atrás, a gente estava falando, 4, não sei quanto tempo atrás. O Snapchat, isso aí é o próximo rede social. Não foi a lugar nenhum. Então, quer dizer, você saber identificar o que vai ser bom, o que não vai, o que vai render, o que pode ser explorado. Então, existem muitos caminhos para se seguir. Então, no momento agora, a gente vê que a inteligência artificial ela está evoluindo a passos largos, em progressão geométrica. E se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir acompanhar. Então, na Labpop agora, a gente precisa explorar mais isso. A gente precisa aprofundar, se especializar nisso, porque é um caminho largo para ser explorado, há espaço para todo mundo, mas principalmente nós que nos prezamos, o nosso lema é justamente o futuro está no comando, é estar atento a isso, de explorar da melhor maneira possível, para ser o melhor que nós podemos oferecer para o nosso cliente, no sentido de tirar vantagem dessa ferramenta que vai, eventualmente, evoluir para algo mais do que isso, do que atualmente parece ser um assistente, parece ser o Siri da Apple. Não é. Inteligência artificial é muito mais do que isso. E nós precisamos dominar essa ferramenta. A gente tem que lembrar que, recentemente, o Márcio Pedrosa ali, que está muito atento, né? Teve um investimento que acabou não dando em nada, né, na tecnologia, que até o Mark Zuckerberg criou a Meta, né? O que era aquele investimento? Cara, foi tão infrutífero que até esqueci o nome. Como é que era o investimento mesmo? Metaverso. Porra, o que deu o metaverso? Márcio, o que deu o metaverso? Não deu em nada, né? E a gente viu também outras incursões que a gente... É aquilo que eu falei para você, a gente tem que estar atento ao que vai e o que não vai vingar. Tem muitas coisas que acabam virando modinha. Assim, em 93, 94, ninguém achava que, lá em Nova York, achava que a internet ia ser mais uma modinha, mais uma plataforminha para fazer anúncio e tal. Eles não conseguiram vislumbrar as possibilidades que aquilo oferecia, como que ia evoluir, a revolução que ia causar, né? E o mundo nunca mais foi o mesmo. A internet é responsável por tudo que está acontecendo aí. Até 1999, nós já tínhamos fechado em vários issues, né? Então, a humanidade já tinha chegado a uma conclusão. Não existia mais pauta de costume, já tínhamos chegado a um acordo. O internet veio e bagunçou tudo isso. Bagunçou. Nós estamos agora numa época meio caótica. Esse confronto ideológico, essas coisas todas, as discussões, elas estão
evoluindo. E a internet é responsável por isso. Ninguém conseguiria imaginar o impacto que teria. Mesma coisa, a inteligência artificial, agora, né? Ela começou assim, muito tímida, mas está evoluindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Sim. Mas como você falou, metaverso não tem lugar nenhum. Sim. Logo de cara, eu já tive a intuição de perceber que aquilo não vai dar em lugar nenhum, gente. Não vai em lugar nenhum. Não, e outra coisa, se a gente lembrar, o Márcio deve ter essa memória, o Google tentou criar várias redes sociais. Inclusive uma que ficou próxima, eu esqueci o nome, uma que ficou próxima do Facebook, outra ficou próxima do Twitter, mas nenhuma delas deu em nada. E lembra é o Google. E lembra do Google Glass, o óculosinho do Google, também deu em nada. Estão tentando revitalizar aquilo, mas foi outra coisa, virou modinha. Daqui a 10 anos, vai olhar, olha só que engraçado. E a gente corre o risco agora também, Franz, né? Tem um anúncio aí desse celular do Elon Musk, né? Que é o... Qual é o nome dele, Márcio? O celular do Elon Musk? É o Tesla... Tesla Phone? Não sei o quê. Tesla I, sei lá. Cara, que pode acontecer com o iPhone, né? O que aconteceu com o BlackBerry. Né? Todo mundo BlackBerry era unanimidade. Exato, todo mundo que era executivo tinha a porcaria lá do BlackBerry. Da noite pro dia surgiu o iPhone 3 lá, falou, cara, então tu jogou fora o BlackBerry e a BlackBerry faliu. Eu tenho até 2 lá em casa ainda. Então, assim, a gente tem aí alguns desafios interessantes. E eu vou mais além, daqui a 2 anos, a gente estava falando um pouco antes sobre isso, daqui a 2 anos acho que não vai ter mais celular, não vai ter mais smartphone. A gente vai inventar, eles vão inventar, vai aparecer algum novo dispositivo que vai substituir o smartphone. O que pode substituir o smartphone? Isso é uma pergunta muito interessante, a gente tem que começar a quebrar a cabeça com isso, porque eles já prometeram, e isso vai acontecer. O smartphone daqui a pouco vai estar obsoleto. E tem uma outra coisa, né? A gente está vivendo uma febre mundial, mais notadamente no Brasil, mas também em grandes metrópoles, de roubo de celular, né? É uma coisa impressionante. As pessoas passam não só aqui no Rio de Janeiro, mas em Paris, em Londres, em Nova York. Você tá no celular, passa a pessoa com a bicicleta lá e toma do seu celular, né? E os seus dados, a sua vida. Sua vida. Né? Pô, minha vida tá no celular, então eu fico, cara... eu cheguei ao ponto, né, de comprar um celular pro ladrão, né? Então, às vezes, quando eu... O ladrão vai levar 2 celulares na próxima vez. Da minha zona de conforto, deixo o meu telefone em casa e levo o telefone pro ladrão. Então, Franz, de fato, a LabPop tem esse desafio, né? Dentro da LabPop Group, a LabPop Agency é o filho notável, né, da LabPop Group. A LabPop Group virou uma holding de agências, né? E fico feliz de você, com esse seu histórico, né, de inovação, de tecnologia, de pioneirismo, de você poder pegar a agência e levar a agência, conectar a agência com o futuro, que, afinal de contas, o slogan da agência é "O futuro está no comando", né? Exatamente. E como é que você enxerga a conexão da LabPop com a Prefab Future, o Instituto de Pesquisas comandado ali pelo professor Henrique Serra? Como é que você enxerga essa... Então, não existe limite do que pode ser feito, né? A LabPop, ela não se limita, nunca se limitou, né, a um tipo de atividade. No começo, quando você começou a LabPop, inclusive, era uma agência de marketing digital, que nem existia marketing digital ainda. Então, muito do que se pratica hoje de marketing digital, primeiro foi testado, foi feito na LabPop. Várias outras agências vieram lá após e copiaram o nosso modelo, criaram seus próprios procedimentos e tal, mas quem foi pioneiro nisso foi a LabPop. Não existia marketing digital em 2010, 2009, ninguém nem sabia o que era isso. O Facebook não tinha nem 3 anos ainda, né? Não sabia nem como aquilo poderia gerar renda para alguém. Hoje, tudo gera renda, né? Então, nisso a gente foi inovador. Então, não existe limite do que a LabPop pode englobar. Então, uma coisa natural, muito natural, foi a criação da Prefab, né? Porque depois do marketing existe o marketing político. E aquilo é o que gera, assim, não somente receita, mas também desdobramentos sociais muito interessantes. E é muito importante, né? A Prefab, ela inclusive, nós não estamos tentando inventar a roda na Prefab. A Prefab, ela é uma companhia de pesquisa de opinião. Então,
basicamente, você vai ter que coletar a opinião de alguém. A gente não vai se aventurar assim, criar... Opa, desculpa. A gente não vai se aventurar a criar novos modelos e formas de coletar a sua opinião. A forma mais fácil de fazer é justamente você chegar lá e entrevistar a pessoa e ponto final. Logisticamente, isso aí gasta-se milhões. Mas, por outro lado, nós temos muita sofisticação nessa coleta, então a Prefab se beneficia das tecnologias apresentadas dentro da LabPop, tudo que a gente está empregando, tudo que a gente está utilizando. Então, por exemplo, nossas entrevistas são gravadas. Então, isso aí é um plus a mais na coleta de informações. Então, a Prefab se beneficia disso, dessas tecnologias que a gente experimenta, que a gente tem a vanguarda de poder, assim, oferecer para os nossos clientes. E, nesse contexto, ela se torna, inclusive, uma agência não somente de pesquisa de opinião, mas de assessoria, justamente dentro dessa coisa do marketing político, que é muito importante, que na LabPop a gente vai explorar bastante. Franz, foi um prazer conversar com você. Eu acho que a gente poderia ficar horas aí falando sobre essa experiência aí em Nova York, é muito engraçada, muito divertida e muito inspiradora, né, para quem hoje pensa em sair do Brasil, né, e buscar oportunidades fora do Brasil, né, como você rala, não é fácil, é uma jornada difícil, uma jornada diversa, uma jornada de sobrevivência, né, principalmente. E desejo boa sorte para você nessa sua nova fase como CEO da LabPop Agency. É uma agência que precisa desse olhar de pioneirismo, de inovação, de tecnologia, de pensar no futuro, de pensar no que as pessoas precisam, que as pessoas almejam, né? E acho importante esse seu depoimento aqui para o LabPod, para a gente explicar para as pessoas quais são os próximos passos da agência. Tá certo. Te agradeço bastante. Muito obrigado, Mário. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo episódio da LabPod. Abração.